pessoal, nós do PET Engenharia de Alimentos desenvolvemos mais uma vez a resolução do exercício 2 da lista de regime transiente. Primeiramente eu vou iniciar com a leitura do exercício e depois a gente parte para a resolução em si. Bom, exercício 2. Um bloco de cimento. Aí aqui todas as propriedades desse bloco de cimento de espessura igual a 65 centímetros e originalmente a 25 graus Celsius. Tem suas faces repetidamente expostas a um gás quente a 600 graus Celsius. Se o coeficiente de transferência de calor por convecção sobre o lado quente de 7,4 watts por metro quadrado Kelvin e outra face do bloco está isolada de tal forma que nenhum calor passa por esta face, determine a temperatura no centro do bloco após 20 horas e b. o tempo necessário para que a face isolada chegue a 260 graus Celsius. Aqui eu desenho uma esquematização do nosso problema. Então, aí a gente tem um bloco de cimento, onde por ele passa um gás a 600 graus Celsius, e também há um isolante aqui nessa extremidade. Aqui a gente tem as propriedades do bloco e as propriedades do gás. Como já estudado, quando se tem uma face isolada, a gente pode considerar a transferência de calor equivalente a uma parede com o dobro do comprimento. Ou seja, nosso comprimento é de 0,65 metros, então a gente vai analisar a transferência de calor em uma parede de 1,3 metros. O nosso comprimento corrigido é o mesmo que o nosso comprimento original, então também é 0,65. E o nosso centro geométrico, que a gente vai utilizar nos cálculos mais para frente, é de 0,65 metros também. A gente tem nossas hipóteses. Então, a primeira hipótese é condução unidirecional, radiação desprezível, propriedades constantes e regime transiente. A primeira coisa a se fazer num exercício tipo desse aqui é calcular o número de Biot. Então, o número de Biot é dado pelo comprimento característico vezes o coeficiente de transferência de calor por convecção e a condutividade térmica do material. A gente tem todos esses valores, basta substituir na formulinha aqui, a gente acha um Biot igual a 6,68. E o significado físico desse Biot é que ele fornece a medida da queda de temperatura no sólido em relação à diferença de temperaturas entre a superfície e o fluido. Com o número de Biot menor que com Biot maior que 0,1, a gente não consegue utilizar o método da capacitância global para fazer nossos cálculos. Então a gente vai partir para modelos gráficos, onde a gente vai utilizar as cartas de tempo e temperatura. Na questão A é pedida a temperatura no centro do bloco após um tempo de 20 horas. A primeira coisa que a gente vai fazer é passar esse tempo de horas para segundos. Então a gente obtém 72 mil segundos. Com a utilização dessas soluções gráficas, das cartas tempo e temperatura, surgem alguns números adimensionais que serão necessários para a gente olhar em si o gráfico. Então, o primeiro número dimensional é a nossa posição relativa, que é dada por essa fórmula aqui. A gente consegue obter esse n de 0,5. Nosso próximo número dimensional é a resistência relativa, que é a mesma coisa que o inverso do número de Biot. A gente consegue obter esse valor também igual a 0,15. Outro número dimensional é o nosso tempo relativo, que é o mesmo que o número de Fourier. Substituindo os valores, a gente também consegue obter todos, já foram dados no exercício. A gente obtém o número de Fourier de 0,09. Agora, partindo para a solução dos modelos gráficos, pela figura 7, F7, que eu vou mostrar logo em seguida, a gente vai poder calcular a nossa temperatura relativa. Então, como nós não temos um N de 0,5 expresso no gráfico, a gente teria que fazer uma interpolação entre o N de 0,4 e 0,6. Aqui a gente tem um gráfico com N igual a 0,4 e logo aqui embaixo com N igual a 0,6. O que a gente vai precisar fazer é interpolar esses valores. A gente tem o número de Fourier, que é equivalente a 0,09, que é o nosso eixo X. E temos aqui essas linhas, que é a nossa resistência relativa, que a gente também calculou,
que é igual a 0,15. Nosso objetivo é calcular o nosso y aqui, o eixo y. Então, a gente consegue, a partir do eixo x e dessa curva aqui, encontrar esse ponto no eixo y, que é a nossa temperatura relativa. Então, com Fourier igual a 0,9, que é aproximadamente esse ponto aqui, a gente sobe com ele até a curva, onde seria aproximadamente a curva de 0,15, que está entre com m de 0 e 0,25, então é aproximadamente o meio aqui. A gente consegue rebater e obter um y igual a 0,9. Aí a gente também faz isso para o n, para nossa posição relativa de 0,6, onde no mesmo caso a gente tem um número de Fourier de 0,09. A gente sobe até a curva da resistência relativa, cujo valor é de 0,15, uma linha imaginária que passa aqui entre essas duas curvas. E batendo aqui no eixo y, a gente obtém o valor de 0,7. Bom, aqui é um resumo do que eu acabei de explicar ali no gráfico. Então, aplicando uma interpolação básica aqui, a gente consegue achar o valor de y, que é a temperatura relativa em n igual a 0,5, de 0,8. Pela formulinha da nossa temperatura dimensional, a gente consegue descobrir a temperatura em nosso ponto que a gente deseja, que é esse T aqui. Então, substituindo todos os valores, a gente tem a temperatura de corrente, que é de 600 graus, que é a do gás, a temperatura inicial do sólido. Então, a gente consegue substituir. A gente já consegue achar essa temperatura no ponto, que esse ponto desejado é o ponto do bloco onde esse valor é a metade, então no centro do bloco, a gente consegue encontrar uma temperatura de 140 graus Celsius. Agora, na letra B, ele pede o tempo necessário para que a temperatura de 260 graus Celsius atinja a fase isolada. Então, como já vimos anteriormente, a gente consegue calcular a nossa posição relativa, a nossa resistência relativa é a mesma, e também a nossa temperatura dimensional. A partir da temperatura dimensional, a gente, pela figura F.7 novamente, com n de 0, a gente consegue calcular o nosso x, que é o nosso número de Fourier, nosso tempo relativo aqui, e jogando nessa formulinha a gente consegue encontrar o nosso t, que é o tempo que a gente precisa para que a temperatura na face isolada seja de 260 graus Celsius. O gráfico tem o mesmo sentido que o mostrado no exercício 2 na questão A. Então, com isso a gente consegue encontrar um tempo de aproximadamente 95,22 horas. Vale lembrar que com esse modelo de cartas tempo-temperatura, os valores praticamente nunca serão iguais. Cada um tem um ponto de vista de como utilizar o gráfico. Então, é só tomar muito cuidado, fazer as melhores aproximações, que os resultados serão parecidos. E obrigado, pessoal, por assistirem mais esse vídeo. Até a próxima.